Descobrimos o Kepler-22b, um pequeno exoplaneta na constelação de Cygnus. Parece nada importante? Pois é, mas na verdade é uma grande coisa. Ele é o primeiro planeta localizado na zona habitável que foi encontrado pelo telescópio Kepler. Em outras palavras, pode haver água nesse planeta. E se houver água, pode haver vida. O Kepler-22b pode se tornar nosso novo lar em potencial. Então vamos dar uma olhada nisso. Na verdade, descobrir novos planetas não é nada fácil. Nem todos eles podem ser vistos através de nossos telescópios super descolados. Até mesmo o todo-poderoso Hubble. Às vezes as estrelas são tão pequenas e fracas que é realmente difícil encontrá-las em um mapa. A mesma coisa aconteceu com o Kepler-22. Nesses casos, os cientistas precisam usar um método especial. Primeiro, eles tiram várias fotos da estrela em diferentes períodos de tempo. Então eles olham para elas e pensam: tem algum ponto escuro nessa estrela em algum lugar? Se encontrarem um, pode ser um planeta. Essas fotos realmente nos ajudam a descobrir algumas coisas muito importantes. Tipo, antes de tudo, este planeta existe. Em segundo lugar, aqui está o tamanho, raio e proximidade dele com a estrela. E, finalmente, seremos capazes de viver lá? Agora sabemos que o Kepler-22b é muito parecido com o nosso planeta e pode se tornar uma segunda Terra. Ele também está muito perto de nós, a apenas 635 anos-luz de distância. Pois é, são cerca de 4,8 quatrilhões de quilômetros. Mas essa é uma das opções mais próximas. A Kepler-22, a estrela de Kepler-22b, é uma anã amarela. Ela é muito parecida com o nosso Sol. O mesmo tamanho, o mesmo raio, até a idade é quase a mesma, 4 bilhões de anos. A diferença está apenas na luminosidade, ela é cerca de 20% mais escura que o Sol. Então, não importa quanto você force seus olhos, você não verá essa estrela no céu noturno. O planeta Kepler-22b é cerca de 2,4 vezes maior que a nossa Terra. E isso é muito bom. Um raio maior significa mais potencial de água e espaço para viver, mas ir de uma cidade a outra demoraria um pouco. É assustador até imaginar um voo de avião de 3 dias. Não sabemos a massa exata desse planeta, mas os cientistas acham que é maior que a da Terra. Na verdade, a massa do Kepler-22b pode ser até 36 vezes maior que a do nosso planeta. O que isso significa? Gravidade vigorosa. Se o planeta for 36 vezes mais pesado que a Terra, a gravidade será cerca de 6 vezes mais forte. Você mal consegue levantar 20 quilos de batatas? Experimente 120, sem falar que você mesmo pode ficar muito mais pesado nesse planeta. Você terá que ter uma empolgação incrível só para andar até lá. Vai precisar literalmente se transformar em um fisiculturista, só para conseguir chegar ao trabalho. O pior é que, com tanta gravidade, seria incrivelmente difícil para as plantas sobreviver ali. Elas precisam de pelo menos um pouco de liberdade para se erguer do chão. E os animais, então? Nossos cães e gatos teriam que se transformar em pequenas bolas de músculos para sobreviver lá. Mas se esse planeta tiver seus próprios animais ou outros habitantes, podemos imaginar como eles poderiam ser. Eles provavelmente teriam várias pernas para facilitar a movimentação. Não seriam muito altos, mas bem pesados e extremamente fortes. Aranhas gigantes musculosas. Dá para piorar? A boa notícia é que tudo isso é informação não confirmada. Se tivermos muita sorte e a gravidade for um pouco mais forte do que a da Terra, é claro que será muito mais fácil viver lá. A próxima coisa que sabemos sobre o Kepler-22b é que ele está cerca de 15% mais próximo de sua estrela do que nós do Sol. Se o Kepler-22b existisse no nosso sistema solar, estaria localizado em algum lugar entre a Terra e Vênus. Isso significa que vamos todos queimar? Não, bobinho. Como mencionei antes, a estrela Kepler-22 é bastante fria, apenas cerca de 5.538 graus Celsius. E é por isso que podemos presumir que as temperaturas no Kepler-22b serão aproximadamente as mesmas que as que temos na Terra, se o planeta orbita sua estrela da mesma forma que a Terra orbita o Sol. O que na verdade não sabemos. O Kepler-22b pode girar de lado em torno de sua estrela, como acontece com Urano. O quê? Você não sabia que Urano está deitado de lado? Além disso, olhe os anéis dele. Sim, Urano também tem anéis, assim como Saturno, mas são verticais. O universo é realmente um lugar misterioso. Portanto, se o Kepler-22b for realmente algo assim, o clima no planeta não será, para dizer o mínimo, muito bom. Invernos incrivelmente frios serão regularmente seguidos por verões quentes.
E assim como acontece com os planetas com travamento por marés, poderíamos viver mais ou menos confortavelmente apenas no estreito pedaço de terra entre esses dois lados malucos. Esperemos que não seja assim e que o planeta gire normalmente. Mas não é tão ruim. Estudos mostram que pode haver um oceano em Kepler-22b. Você já sabe que água significa vida, mas nesse caso também é uma grande vantagem, pois um planeta coberto por um oceano sempre tem uma temperatura mais estável. A água absorve parte do calor e o distribui uniformemente pelo planeta. As partes quentes esfriam e as geladas esquentam. A propósito, foi exatamente isso que aconteceu com a Terra há bilhões de anos. Quando nosso planeta começou a ter suas primeiras poças, nossa amada Lua ajudou essas poças a se espalharem por toda a superfície. Graças a isso, o horror ardente que costumava ser nossa Terra se transformou em uma bolinha fofa cheia de vida. Então, se o Kepler-22b tem água, mas não tem atmosfera, os cientistas acham que a temperatura média pode ser de cerca de 11 graus Celsius negativos. Mas se também houver uma atmosfera semelhante à da Terra, a temperatura pode chegar a 22 graus. Isso seria legal. E finalmente, um ano é igual a 290 dias terrestres, cerca de 9 meses. O planeta não tem satélites naturais, então infelizmente teríamos que nos despedir de uma bela vista da Lua. Pelo lado positivo, provavelmente seríamos capazes de ver o Sol como uma estrelinha distante. Poderíamos admirá-lo no céu noturno, lembrando-nos de nossa casa, sem nos esconder de aranhas gigantes. E isso é tudo o que sabemos no momento. Infelizmente, é muito difícil explorar esses planetas, portanto, há muitos dados importantes que não conhecemos. Por exemplo, que tipo de planeta é esse? Sim, não temos as informações mais importantes sobre Kepler-22b. Não sabemos se é um planeta rochoso ou não, e se não sabemos, todas as informações mencionadas anteriormente não significam nada. Ele pode vir a ser um planeta gasoso, ou um planeta coberto de gás, mas com um núcleo sólido como Netuno, ou um mundo aquático coberto por um oceano gigante. Nesse caso, é melhor que seja um planeta de água. Aí, pelo menos, poderíamos construir algum tipo de cidade subaquática lá. Poderíamos filtrar a água e comer peixe, até evoluirmos para uma espécie anfíbia. Será que conta como evolução se voltarmos às nossas raízes? Os cientistas, no entanto, acham que o Kepler-22b pode vir a ser um planeta parecido com Netuno. Alguns astrônomos até atribuíram o planeta a uma categoria de mini-Netunos. Sim, é uma categoria planetária real. Mas isso ainda não foi comprovado. Mesmo que, felizmente para nós, Kepler-22b seja um planeta rochoso, ainda não sabemos como é a atmosfera lá. Ela pelo menos existe. E se for algo como a atmosfera de Vênus, que é mais tóxica que o seu ex, então teríamos que cavar fundo no subsolo para sobreviver de alguma forma nesse planeta. E então teríamos que inventar uma fonte de calor, pois é muito frio no subsolo. Sim, esperamos que não seja o caso. Existem muitas possibilidades com o Kepler-22b. Até agora não temos uma resposta clara, mas esperamos que os cientistas descubram antes de colocarmos as primeiras pessoas nos ônibus espaciais e enviá-las para conquistar o Kepler-22b. Vai ser estranho se for um planeta gasoso ou algo. Você já pensou na Terra como uma criatura inteligente em si? Bom, não uma criatura, mas talvez uma entidade, como se ela tivesse uma mente e alguns instintos de sobrevivência próprios. Quando dito dessa forma, parece que você está prestes a assistir a um filme de fantasia, em que o planeta em que caminhamos e vivemos diariamente acorda de repente, percebe que afinal não gosta tanto de nós e simplesmente enlouquece. Espero que não. Mas não estamos falando realmente de tais cenários, mas da ideia de que a atividade coletiva da vida, como micróbios e plantas, pode mudar um planeta e dar a ele uma vida própria. É como se o planeta tivesse uma mente verde. A metáfora da Terra como um planeta vivo faz sentido. Criaturas de todo o mundo rastejam, nadam, andam e voam pelas camadas mais altas de nossa Terra, oceano e céu. As plantas cobrem grande parte do nosso mundo. Além disso, há vírus e bactérias na água, no solo e até mesmo na atmosfera. Agora, imagine todos os seres vivos da Terra, como plantas, animais e micróbios, como uma equipe gigante trabalhando em conjunto. Eles têm trabalhos diferentes, mas todos fazem sua parte para tornar o planeta um lugar melhor para se viver. Por exemplo, as plantas produzem o oxigênio que respiramos e os animais ajudam a polinizar as flores. Juntos, eles formam a biosfera, que é como a equipe de vida da Terra.
É aí que a ideia de inteligência planetária entra em cena. Assim como indivíduos e grupos podem ser inteligentes, um planeta inteiro também pode ser. Os pesquisadores acreditam que devemos medir a inteligência do planeta por sua capacidade de se manter em funcionamento para sempre. E assim como os seres humanos precisam trabalhar juntos para sobreviver, a inteligência coletiva de um planeta é medida pela capacidade de toda a vida nele existente de trabalhar em conjunto para atingir esse mesmo objetivo. É como se o planeta fosse um sistema complexo que sabe como cuidar de si mesmo, como as florestas. Elas podem compartilhar nutrientes por meio de suas redes subterrâneas secretas de fungos. Isso ajuda todas as árvores a se manterem saudáveis. Obviamente, podemos aprender muito com as florestas. Se fôssemos para o universo da fantasia em busca de planetas inteligentes e conscientes, com certeza escolheríamos Mogo, do Lanterna Verde. É uma entidade planetária específica que pode fazer coisas como mudar seu clima e alterar a gravidade, o crescimento das plantas ou algumas outras condições da superfície. Ou que tal a deslumbrante Pandora de Avatar? Você se lembra das cenas fascinantes da flora e da fauna de lá, com órgãos que podem lembrá-lo de tentáculos? Eles permitem que as criaturas se interconectem umas com as outras em um nível neural. É como se o planeta inteiro fosse um cérebro gigante com muitas árvores menores, criaturas e outras peças como se fossem as suas células. E estamos longe disso, mas ainda é bom imaginar. No momento, nossa civilização está no estágio que os cientistas chamam de tecnosfera imatura. Isso significa que ainda estamos muito concentrados no uso de tecnologias que nem sempre são boas para o nosso planeta. Não temos uma inteligência planetária ou uma compreensão coletiva do que precisa ser feito para melhorar o nosso planeta. Em vez disso, estamos todos fazendo nossas próprias coisas. Quer dizer que não estamos no pior estágio. Os pesquisadores criaram 4 estágios do passado e do futuro da Terra para explicar como a inteligência planetária poderia impactar o futuro da humanidade a longo prazo. O primeiro estágio é o que chamamos de biosfera imatura. Foi quando a vida começou na Terra bilhões de anos atrás. Apenas micróbios estavam presentes na Terra nua, sem nenhuma vegetação. Não havia nenhum impacto global, o que significa que esses micróbios ainda não podiam afetar a Terra, sua atmosfera ou outros sistemas de forma alguma. O segundo estágio é a biosfera madura, 2,5 bilhões a 540 milhões de anos atrás, quando continentes estáveis se formaram e a biosfera começou a ter uma forte influência sobre a Terra. O terceiro estágio, conhecido como tecnosfera imatura, é onde estamos agora, com sistemas interligados de comunicação, tecnologia, transporte, eletricidade e computadores que extraem recursos dos sistemas da Terra e afetam a biosfera. O quarto estágio, também conhecido como tecnosfera madura, é onde a Terra deve almejar estar no futuro. Isso significa que a tecnologia beneficiará todo o planeta. Usaremos formas sustentáveis de energia, como a energia solar. A inteligência planetária é o sinal de um planeta maduro, e os pesquisadores estão tentando descobrir como podemos avançar em direção a ela. Portanto, as coisas que fazemos em um nível individual importam. A atividade coletiva da vida, como micróbios ou plantas, pode mudar um planeta e torná-lo mais do que apenas uma rocha sem vida flutuando no espaço. Por meio da biosfera, nosso planeta natal meio que descobriu como abrigar a vida por si só há bilhões de anos. E ainda está funcionando. Agora precisamos descobrir como ter um tipo semelhante de sistema de automanutenção, mas desta vez com a tecnosfera. É difícil imaginar que os planetas possam se tornar autoconscientes como Pandora ou algum outro mundo consciente imaginário por aí. Há algumas razões para isso. Primeiro, megafauna. Os planetas se formam com base em como diferentes materiais, como rochas, gases e líquidos, se reúnem em torno de uma nova estrela. É como uma grande reunião de família, em que todos trazem ingredientes diferentes para fazer um prato delicioso. E assim como esses ingredientes não se transformarão repentinamente em um ser vivo, os materiais que compõem um planeta não se transformarão simplesmente em criaturas autoconscientes. Na Terra, após bilhões de anos de reações químicas complexas, algumas moléculas começaram a se replicar e a carregar informações. Foi assim que a vida em nosso planeta começou. E a Terra é o único exemplo que temos. Aqui está o segundo motivo: fuga de cérebros. Imagine que você tem um grande jardim onde planta muitos cogumelos ou bactérias, esperando que eles se tornem realmente inteligentes e o ajudem a cuidar do jardim. Mas os cogumelos e as bactérias não têm cérebros como nós. Talvez eles nem precisem disso. Ter um cérebro grande também é muito caro para os animais.
é preciso muita energia para mantê-lo funcionando. Portanto, os animais só se tornam tão inteligentes quanto precisam ser para sobreviver e prosperar em seu ambiente. Os cães e gatos são bastante inteligentes, porque precisam ser capazes de evitar o perigo e encontrar comida. Eles não precisam do tipo de inteligência humana para coisas como construir casas, criar arte ou inventar novas tecnologias. Portanto, seria difícil fazer com que todos os seres vivos e plantas tenham o mesmo nível de inteligência. A terceira razão pela qual seria difícil para um planeta se tornar autoconsciente é a principal regra do reino animal. A vida é a sobrevivência do mais apto. Toda criatura está competindo por recursos como água, comida e espaço. Mas não são apenas as diferentes espécies que competem entre si, mas os indivíduos da mesma espécie também lutam. Basta pensar em como os caranguejos lutam por território na praia, ou como as matilhas de lobos lutam por suas presas. Ou eu, quando vejo um lugar vazio em uma praia lotada. Esse tipo de competição não é uma boa base para a cooperação global. Há algumas exceções a essa regra, por exemplo, as formigas. Elas podem não ser as criaturas mais inteligentes do planeta, mas quando se reúnem em colônias, conseguem realizar coisas incríveis, como coletar alimentos muito maiores do que elas, construir ninhos, criar filhotes e até mesmo cultivar. Na verdade, elas agem como um super-organismo, chamado de mente de colmeia, em que cada formiga trabalha em conjunto para atingir um objetivo comum. Insetos, como abelhas e formigas, são muito altruístas e trabalham juntos para garantir a reprodução de sua rainha. Se uma grande colônia de formigas tomasse conta de todo o nosso planeta, ela poderia agir como uma única mente e trabalhar em prol dos interesses da colônia e do planeta até que os recursos se esgotassem. Mas, na realidade, é difícil imaginar que qualquer organismo, mesmo um super-organismo, possa atingir esse nível de autoconhecimento e consciência. Número 5. Como poderíamos manter contato? Quando se trata de comunicação, as formigas usam feromônios e os humanos usam os nervos. Esses dois métodos funcionam bem para organismos pequenos, mas quando se trata de uma entidade gigante do tamanho de um planeta, seria difícil tornar essa comunicação rápida e eficiente. Portanto, a comunicação dentro de uma entidade do tamanho de um planeta seria muito mais lenta do que a que temos em nossas casas, como nossos computadores ou smartphones. Bom, vamos continuar sonhando com Pandora. Você pisa na superfície da Lua. É incomum. Você definitivamente se sente mais leve aqui e é mais fácil andar. Você decide levar a sério aquela sua ideia obsessiva, dar pulos no satélite natural da Terra. E, apesar de seu traje espacial volumoso, você literalmente voa no ar. Uau! De qualquer forma, você continua sua caminhada na superfície da Lua quando sente algo estranho. O chão sob seus pés está tremendo? Parece que um terremoto acabou de começar na Lua, mas é simplesmente impossível. Ou é possível? Surpreendentemente, sua intuição não te decepcionou desta vez. Lunamotos existem. Na verdade, existem 4 tipos de lunamotos que são fortes o suficiente para serem detectados a uma grande distância. Há terremotos lunares profundos ocorrendo a mais de 690 km abaixo da superfície. Depois, há impactos de meteoroides. Terremotos ocorrem quando a crosta lunar se expande. Acontece quando o sol da manhã ilumina nosso satélite após uma noite lunar de congelamento profundo de 2 semanas. E também há lunamotos mais superficiais. Eles são os únicos semelhantes aos terremotos em nosso planeta. Lunamotos rasos acontecem de 19 a 30 km abaixo da superfície, e eles são os mais poderosos e perigosos. Entre 1972 e 1977, a rede sísmica Apollo registrou 28 desses lunamotos, e alguns deles mediram mais de 5 na escala Richter. Na Terra, um terremoto assim é forte o suficiente para quebrar paredes e mover móveis pesados. Além disso, lunamotos superficiais são muito duradouros em comparação com terremotos. Uma vez que começam, podem continuar por até 10 minutos. Quanto ao terremoto médio, ele normalmente continua por 10 a 30 segundos. Os cientistas ainda não têm certeza do que causa os lunamotos superficiais e nem mesmo onde exatamente eles ocorrem. Uma das teorias é que os lunamotos acontecem nas bordas de grandes crateras relativamente jovens que provavelmente caem de tempos em tempos. Curiosamente, a Lua e a Terra não são os únicos lugares onde ocorrem terremotos. Os cientistas também registraram terremotos, tremores, vibrações e abalos em outras regiões do nosso sistema solar. Vejamos Mercúrio, por exemplo. Alguns anos atrás, os cientistas descobriram que esse planeta estava encolhendo.
e é por isso que parece ser tectonicamente ativo. Vênus é um quebra-cabeça tectônico para especialistas. No entanto, Vênus não tem placas tectônicas e pode nunca ter tido, mas sua superfície tem dobras e falhas e parece ter placas tectônicas. Por outro lado, isso pode ter surgido devido a outros processos, como atividade vulcânica. Mas, embora não tenhamos observado nenhum Vênus moto, os cientistas acreditam que podem detectá-los, pois suas vibrações parecem ondular na espessa atmosfera do planeta. Agora vejamos Marte. Sabemos com certeza que esse planeta é sismicamente ativo. O módulo de pouso da NASA colocou um sismômetro na superfície do planeta vermelho e, em 2019, conseguiu medir o primeiro terremoto ali. Depois disso, o lander continuou a registrar terremotos, mas eles eram tão fracos que, se acontecessem em nosso planeta, seriam completamente cobertos pelo ruído de fundo dos oceanos da Terra. Mas um corpo espacial não precisa ser um planeta completo para ter uma placa tectônica ativa. Vamos ver Plutão. Esse planeta anão é geologicamente ativo no momento. Em 2014, a espaçonave New Horizons da NASA estava voando pelo sistema de Plutão quando registrou características geológicas complexas. Os cientistas concluíram que Plutão pode ter terremotos, ou devo chamá-los de plutomotos, quando seu oceano de água líquida congela e derrete sobre a crosta gelada do planeta anão. As luas de Júpiter, Europa e Io, assim como as luas de Saturno, Titã e Encélado, também são geologicamente ativas, apesar de seu pequeno tamanho. Suas características variam de vulcões e plumas de água a potenciais oceanos subterrâneos. Agora, aposto que você não conhece estes fatos interessantes sobre os terremotos que ocorrem em nosso planeta. Há um lugar na Terra onde ocorrem 90% de todos os terremotos. É o chamado Anel de Fogo, que se estende ao redor do Oceano Pacífico, da Nova Zelândia até a América do Sul. Parece mais uma ferradura. De qualquer forma, os especialistas afirmam que esses inúmeros terremotos são causados pela abundância de vulcões naquela região e pelo movimento constante das placas tectônicas. Cerca de 500 mil de terremotos acontecem na Terra todos os anos, mas muitos deles ocorrem muito profundamente na crosta terrestre, e apenas equipamentos especiais podem detectá-los. Sentimos cerca de 20% dos terremotos, e apenas 100 deles causam danos. O maior terremoto registrado ocorreu no Chile em maio de 1960. Foi de magnitude 9,5 na escala Richter. Realmente devastador. Durante o terremoto, sismógrafos detectaram e registraram ondas sísmicas que viajaram por todo o mundo. Elas sacudiram o planeta por muitos dias. Quanto ao terremoto mais forte que ocorreu nos Estados Unidos, ele foi de 9,2 e aconteceu no Alasca. A propósito, o Alasca, ao lado da Califórnia, é o estado mais propenso a terremotos nos Estados Unidos e uma das regiões mais sismicamente ativas do mundo. Um terremoto de magnitude 7 ocorre lá quase todos os anos. Um mega terremoto pode realmente encurtar a duração de um dia para todo o planeta. A NASA afirma que terremotos realmente grandes podem mudar o eixo do nosso planeta e, assim, alterar a duração do dia. Obviamente, você não notará, pois essa alteração é medida em microsegundos, e um microsegundo é 1/1000º de segundo. Os cientistas acham que o terremoto de 9,1 Sumatra, ocorrido em 2004, encurtou o dia em 6,8 microsegundos. Nem mesmo os melhores especialistas podem prever um terremoto. Isso ocorre principalmente porque os mecanismos que desencadeiam terremotos são muito profundos no subsolo. Mas hoje em dia, as pessoas aprenderam a calcular um período de tempo mais preciso para a ocorrência de um terremoto. Os terremotos podem ser desencadeados por erupções vulcânicas ou, digamos, impactos de meteoros, mas a maioria deles é causada pelos movimentos das placas tectônicas do nosso planeta. A superfície da Terra tem de 15 a 20 placas tectônicas em constante movimento. A pressão aumenta quando elas se deslocam, e isso pode fazer com que a crosta do nosso planeta se rompa. São Francisco está se movendo em direção a Los Angeles neste exato momento. A velocidade de seu movimento é de cerca de 5 centímetros por ano. Isso é tão rápido quanto o crescimento das suas unhas, e está acontecendo porque os dois lados da falha de San Andreas, uma falha continental que se estende por 1.200 quilômetros pela Califórnia, estão passando um pelo outro. Assim, em vários milhões de anos, Los Angeles e São Francisco serão cidades vizinhas. Lagos, lagoas e canais ficam um pouco mais quentes e começam a cheirar mal antes de um terremoto. Isso acontece porque gases são liberados quando as placas tectônicas se deslocam. A maioria dos animais sente esses sinais e muda de comportamento. Por exemplo, os cientistas notaram sapos desaparecendo completamente antes de um terremoto na Itália em 2009.
Mas assim que o desastre natural acabou, eles voltaram. Mesmo após o término de um terremoto, você ainda poderá ver água espirrando na sua piscina. Não há necessidade de se preocupar. Esse é um fenômeno chamado seiche. A água pode continuar espirrando por horas após o término do terremoto. Por exemplo, a piscina da Universidade do Arizona perdeu um pouco de água de um seiche causado por um terremoto no México, que ocorreu a 1930 quilômetros de distância. Em 27 de fevereiro de 2010, um grande terremoto começou no Chile. Mediu 8,8 na escala Richter. Como resultado, a crosta terrestre naquela região se rasgou de forma tão dramática que uma cidade chamada Concepción se moveu 3 metros para o oeste. Outro terremoto resultou na montanha mais alta do mundo, o Everest, encolhendo 2,5 centímetros. Aconteceu em 2015, quando um terremoto de magnitude 7,5 fez com que várias montanhas do Himalaia diminuíssem de tamanho. Os japoneses costumavam acreditar que os terremotos eram causados por Namazu, um bagre gigante que vivia submerso na lama sob as ilhas japonesas. O peixe se debatia, causando atividade sísmica. Quanto aos gregos antigos, eles tinham certeza de que uma poderosa divindade do mar, Poseidon, produzia terremotos ao bater seu tridente contra a terra quando estava com raiva. Segundo a mitologia hindu, 8 elefantes mantêm a terra no lugar. Eles se equilibram nas costas de uma tartaruga gigantesca, de pé sobre as espirais de uma cobra ainda maior. E toda vez que qualquer um desses... Em nosso sistema solar, a maioria dos planetas gira no sentido anti-horário, mas não Vênus. Esse rebelde decidiu ir no sentido horário e os cientistas ainda estão tentando descobrir o porquê. A propósito, por que os planetas giram? O que define a velocidade de sua rotação? O Sol se movimenta? Aperte o cinto e vamos tentar responder a essas perguntas. Vênus é o segundo planeta a partir do Sol e o mais quente do nosso sistema solar. Você sabia que ele às vezes é chamado de gêmeo da Terra? Isso porque é semelhante em tamanho e composição ao nosso mundinho. Mas é aí que as semelhanças terminam, porque lá é um lugar bem louco, para dizer o mínimo. Por exemplo, o clima. Em Vênus é sempre quente e nublado, e quando digo quente, quero dizer mais de 435 graus. E as nuvens? Elas não são feitas de água como as da Terra. Em vez disso, são compostas de ácido sulfúrico. Então sim, você não gostaria de sair sem um bom protetor solar por ali. Se você olhar as fotos tiradas da superfície de lá, poderá ver essas nuvens amarelas tóxicas e paisagens desoladas e rachadas. A espaçonave que capturou isso desligou quase imediatamente após enviar essas imagens. Pobre camarada! Mas a superfície de Vênus não é apenas uma terra sólida, escura e plana. Na verdade, o planeta tem montanhas mais altas que o Monte Everest. E elas não são feitas de rocha como as da Terra. Em vez disso, são de um tipo de material vulcânico mais denso que a rocha. Vênus é um lugar bastante assustador e cheio de mistérios. Um deles vem intrigando os cientistas há anos. Trata-se da rotação. A maioria dos planetas em nosso sistema solar giram no sentido anti-horário, mas Vênus não é como os outros garotos. Ele se movimenta no sentido horário. E isso não é tudo. Também gira em torno do Sol mais rápido do que em torno de si mesmo. Em outras palavras, um ano lá passa mais rápido que um dia. É quase como se Vênus fizesse da peculiaridade sua missão de vida. Mas por quê? Bem, os cientistas têm algumas teorias. A mais popular diz que ele ia no sentido anti-horário como os outros, mas então algo aconteceu para invertê-lo. E o que poderia ser, você talvez pergunte? Um objeto do tamanho de um planeta. Sim, os astrônomos acreditam que algo enorme uma vez colidiu com Vênus, fazendo-o girar na direção oposta. Dá para imaginar isso como uma tacada de bilhar cósmica, com esse misterioso corpo celeste sendo a bola branca e o planeta a bola-alvo. Mas não podemos realmente dizer que ele está girando da maneira errada. Não existe direção certa ou errada no universo. Na verdade, estamos falando de algo chamado de rotação retrógrada. É quando um planeta gira na direção oposta à sua órbita ao redor do Sol. Vênus, por exemplo, tem esse movimento, o que significa que o Sol nasce no oeste e se põe no leste por lá. Então agora, quando o horóscopo disser algo como Mercúrio retrógrado, você saberá o que significa. Ah, mas Vênus não é o único estranho em nosso sistema solar. Definitivamente, existem algumas maneiras malucas pelas quais os planetas podem rotacionar. Por exemplo, a maioria deles em nosso sistema solar faz isso em torno de uma linha imaginária chamada eixo, que geralmente é reto para cima e para baixo em relação à órbita do planeta ao redor do Sol. No entanto, o de alguns, como o de Urano, é inclinado, o que significa que está quase de lado em comparação à sua órbita. Essa inclinação faz com que seus polos estejam quase no mesmo plano de sua órbita. O resultado?
À medida que o planeta orbita o Sol, diferentes partes recebem diferentes quantidades de luz solar, causando variações sazonais extremas. Por exemplo, um polo pode receber luz solar contínua, enquanto o outro fica em completa escuridão por um longo período. Urano é o único em nosso sistema solar que gira de lado. Os cientistas acham que poderia repetir a história de Vênus. Era uma vez um grande impacto que derrubou Urano de seu eixo de rotação original, fazendo-o inclinar-se em um ângulo de 98 graus. Devemos ser gratos a Júpiter. Sua gravidade louca atrai todos os asteroides e nos protege de tais colisões. Tudo isso é um pouco semelhante a planetas travados por maré. Imagine ir ao encontro com um deles, mas em vez de ser charmoso e misterioso como você esperava, ele está apenas te olhando com a mesma cara a noite toda. Isso é basicamente o que é sair com um planeta travado por maré. Os que são assim giram em torno de seu eixo na mesma taxa em que orbitam sua estrela. Ou seja, significa que o mesmo lado sempre está voltado para ela, enquanto o outro está em permanente escuridão. Estar bloqueado por maré pode ter alguns efeitos estranhos no clima e na temperatura. O lado voltado para a estrela pode ficar extremamente quente, enquanto o outro pode ser incrivelmente frio. A atmosfera também é capaz de ser bem selvagem, com ventos fortes soprando do lado quente para o frio. E isso não acontece apenas com planetas. Nossa Lua também funciona dessa maneira. Você sabia que sempre vemos apenas um lado dela? O motivo é que ela está travada à Terra pela maré. Podemos também tomar como exemplo o anão Plutão, que tem uma estranha relação rotacional com sua maior lua, Caronte. Eles são travados por maré, o que significa que sempre se encaram com o mesmo lado. Como resultado, Plutão e Caronte parecem valsar em torno de um centro de gravidade comum, criando uma dança única no espaço. Mas as esquisitices do nosso sistema solar não param por aí. Há também planetas com rotações super rápidas. Enquanto a maioria vai em um ritmo bastante calmo, alguns são velozes no nível do Sonic. Júpiter, por exemplo, gira uma vez a cada 9 horas e 56 minutos, o que significa que tem um dia com menos de 10 horas de duração. Isso é veloz o suficiente para fazer com que ele se enche em seu equador. E essa rotação rápida também cria fortes faixas de ventos que podem chegar a mais de 640 km por hora. E se tudo ainda parece lógico e meio que faz sentido, então que tal rotações caóticas? Sim, a de alguns planetas é tão irregular e imprevisível que é conhecida como caótica. E geralmente é causada pela influência gravitacional de luas próximas ou outros planetas, e é principalmente o caso de luas e pequenos objetos assim. Em nosso sistema solar, alguns satélites naturais de Plutão, Saturno e Netuno são assim. A propósito, o Sol também gira. No entanto, sua rotação não é uniforme. O equador vai mais rápido que os polos. Bem estranho, não é? Esse fenômeno cria um campo magnético responsável por eventos como manchas e erupções solares. Mas tudo isso levanta um tópico interessante. Por que os planetas giram em primeiro lugar? Talvez soe como uma pergunta boba, mas você consegue dizer o motivo? A resposta pode ser um pouco mais complicada do que se imagina. Tudo começou há cerca de 4 bilhões e meio de anos com a formação do nosso sistema solar e teve início como uma grande nuvem de gás e poeira. À medida que ela passou a se contrair devido à própria gravidade, começou a girar cada vez mais rápido, como um peão. Esse movimento fez com que a nuvem se achatasse em uma forma de disco. Conforme ela continuou a se contrair, o centro se tornou mais denso e quente, eventualmente formando o Sol. Enquanto isso, o material no disco começou a se agrupar e formar planetas. Mas como esse disco já estava girando, o movimento foi herdado por eles à medida que se formavam. Em outras palavras, rotacionam por inércia, herdaram o movimento da nuvem de gás e poeira da qual tiveram origem. Isso é conhecido como a conservação do momento angular. É o mesmo princípio que faz com que os patinadores de gelo girem mais rápido quando trazem os braços para dentro. Da ultra rápida de Júpiter à bizarra rotação reversa de Vênus, fica claro que nosso sistema solar está cheio de surpresas. Mas, graças às leis da física e à atração gravitacional do Sol, esses planetas continuam girando, acompanhando o ritmo constante do cosmos. Terra, a terceira rocha a partir do Sol, o planeta azul. Você entendeu? Sua atmosfera é composta por 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% de argônio, vapor de água e dióxido de carbono. Um equilíbrio perfeito para qualquer criatura viva respirar. O clima daqui também é perfeito para a existência da vida, ao contrário de lugares como Saturno, Mercúrio ou qualquer outro objeto celeste do nosso sistema solar. Temos que agradecer à troposfera por isso. Ela é a parte mais densa da atmosfera do nosso planeta e possui entre 8 e 15 quilômetros de espessura.
É a camada que sempre afeta nosso clima e garante as condições certas para a existência da vida e de corpos de água. A Terra está quietinha em sua órbita, cuidando da própria vida e dando voltas ao redor do Sol, até que... BAM! Vênus e Marte metem o bedelho e atrapalham a diversão. Ninguém quer deixar nosso pobre planetinha sozinho. Ter esses objetos celestes relativamente grandes se movimentando em nossa direção trará sérias consequências, a começar pelas mudanças na trajetória de órbita. A dos planetas do Sistema Solar precisa manter um certo equilíbrio para que nada dê errado. Então, se qualquer objeto grande se aproximar daqui, vai acabar desviando a nossa trajetória. Os planetas girariam ao redor uns dos outros, causando um monte de desastres naturais em nosso território. Isso afetaria também nosso tempo de rotação, que certamente se tornaria mais lento. Os dias não fluiriam, se arrastariam. Os animais que necessitam da luz do dia teriam que reajustar seus relógios biológicos. Os noturnos também precisariam descobrir uma forma de lidar com as noites longas. As pessoas se adaptaram muito bem ao dia de 24 horas. O tempo por si só é apenas um mecanismo humano para medir as coisas. Teríamos dificuldade para dormir e nos ajustarmos ao dia comprido. Os animais marinhos dependem do fluxo natural das correntes para migrar pelo oceano. Com Marte e Vênus atrapalhando, eles provavelmente também teriam que encontrar novos caminhos. As aves que migram para outras terras ao longo do ano também ficariam confusas e não saberiam o que fazer. De modo geral, a temperatura terrestre aumentaria e fortes ondas de calor e mudanças climáticas permanentes ocorreriam. Isso nos leva ao próximo problema, o calor. O aumento radical de temperatura transformaria tudo em um deserto árido. Seria verão o ano todo, principalmente se Vênus estivesse envolvido. Grande parte do planeta secaria e não serviria para plantar nada. Vênus é quente, aliás, super quente. Apesar de não ser o mais próximo do Sol, é o mais quente. As temperaturas ali são próximas de 480 graus Celsius, o que nos derreteria como se fôssemos um cubo de gelo. As terras em Vênus geralmente são planas, provavelmente por causa da temperatura. Lá é quente porque a atmosfera é grossa e retém gases perigosos. Se ele se aproximasse de nós, esses gases acabariam entrando em nossa atmosfera, comprometendo-a. Marte, o planeta vermelho, como o chamamos, é muito frio e pode continuar assim se começar a girar ao nosso redor. Também abriga o maior vulcão adormecido do nosso sistema solar, fazendo o Monte Everest parecer um pequeno arbusto comparado a uma árvore. Com tanta instabilidade, Marte pode simplesmente acordar algum dia e cuspir lava derretida para todo lado. Ele possui uma atmosfera muito fina que o faz ficar congelado. Sua gravidade é muito parecida com a nossa. Lá é muito frio e há calotas polares cobertas com dióxido de carbono. O mesmo se aplica a Mercúrio. Você só conseguiria sobreviver lá se prendesse a respiração e estivesse entre o nascer e o pôr do sol. Os 3 planetas que estão orbitando uns aos outros colidiriam em algum momento. É só uma questão de tempo. E a Lua, pendurada como um mosquito na parede, seria tão insignificante que alguma coisa atiraria dali em determinado momento e outro planeta a captaria em sua órbita. Ou, em um caso mais extremo, colidiria com um dos planetas intrusos. A Terra terá ondas gigantes jamais vistas. Os 2 novos planetas que orbitam ao nosso redor causarão um desequilíbrio enorme, fazendo nossa gravidade sair do controle. Cada onda será maior que a anterior, cobrindo o solo seco. Muitas ilhotas espalhadas pelos oceanos ficarão totalmente submersas. Metrópoles litorâneas e cidades pequenas também serão o novo lar dos peixes. Países costeiros, de modo geral, precisarão de barcos para transportar seus moradores. Barragens e diques não darão conta de conter a água. Todos precisarão se mudar para locais mais altos para escapar das enchentes. Com o clima cada vez mais quente, as calotas polares derreterão como sorvete em um dia quente de verão, aumentando ainda mais o nível da água. Em poucos meses, o Ártico inteiro ficará líquido. Mas espera, tem mais. A crosta terrestre vai se desgastar por causa da instabilidade da superfície e da gravidade irregular. Essa crosta é composta mais por oxigênio, o que significa que estamos praticamente andando sobre o ar. Podemos ver mais terremotos do que antes e vulcões adormecidos acordarão. O céu ficará coberto por cinzas, impossibilitando voos. Ninguém poderá viajar pelo mar ou pelo ar. Importar e exportar produtos serão coisas do passado. O clima como um todo ficará mais quente, assim como em Vênus. Os 3 planetas orbitando uns aos outros com sua massa gigante podem até se tornar convidativos para outros planetas e corpos celestes. Já pensou se Júpiter resolvesse se juntar? Trata-se do maior planeta do Sistema Solar.
Para se ter uma ideia, a Terra seria como uma uva caso Júpiter fosse do tamanho de uma bola de basquete. Ele também tem a maior tempestade que já vimos. Conhecida como Mancha Vermelha, é um lugar com o dobro do tamanho do nosso mundo e possui tempestades parecidas com furacão que não param há séculos. Quando você acabar de assistir a este vídeo, pode apostar que a tempestade ainda estará acontecendo. Como o planeta é gigante, a gravidade deve ser muito forte, pode ser suficiente para duplicar o peso de uma pessoa. Credo, é sério? Ele também possui muitas luas, algumas do tamanho da nossa pequena Terra. Não haverá um espaço apropriado entre os planetas. As luas de Júpiter serão desviadas de seu curso e colidirão com eles. Algumas delas podem colidir umas com as outras, fazendo os destroços se espalharem por toda parte. A gravidade dessa festinha planetária vai atrair cometas, que podem entrar em nossa atmosfera e dizimar nossa espécie. Os níveis de oxigênio se esgotarão, então a destruição da crosta terrestre continuará. Isso abrirá um rasgo na camada de ozônio, fazendo rajadas pesadas de ondas ultravioleta entrarem em nossa atmosfera. Se tivermos sobrevivido até então, não poderemos pisar fora de casa sem equipamentos de segurança e tanques de oxigênio. A civilização humana mudará drasticamente. Todos teremos que viver em contêineres que fornecerão ar limpo e seguro e raios de sol filtrados. Os abrigos serão fortes o suficiente para resistir a terremotos frequentes. Cultivaremos plantações para nos alimentarmos até que possamos deixar a Terra. Como é apenas uma questão de tempo até que os planetas colidam uns nos outros, nosso próximo passo será criar foguetes gigantes que nos tirem daqui. Com Marte, Vênus e Júpiter girando perto de nós, não será fácil fazer isso. Todos os destroços espaciais bloquearão nossa saída da zona espacial. O único local seguro fora dessa região ficará a milhões de quilômetros de distância, onde existem apenas planetas solitários. Eles podem ou não ter condições favoráveis à vida, mas os humanos já terão recursos tecnológicos para pousar em praticamente qualquer lugar com gravidade semelhante à da Terra e para construir os abrigos apropriados. Em algum momento, Marte, Vênus, Terra e Júpiter colidirão uns contra os outros e se quebrarão como ovos, como uma grande omelete espacial. Não podemos esquecer das luas batendo e se quebrando junto, mas já estaremos bem longe, assim espero. Como você sabe, todos os planetas do nosso sistema solar orbitam ao redor do Sol e dão um senso de ordem ao lugar. Mas adivinhe, existem 2 deles que poderiam colidir e causar uma catástrofe cósmica. Aqui está Netuno, o mais distante de nosso sistema solar. Ele é 17 vezes mais pesado e 4 vezes maior que a Terra. São 30 unidades astronômicas do Sol. Uma unidade astronômica é a distância entre o Sol e a Terra. Portanto, está 30 vezes mais longe da nossa estrela do que nós. E Netuno faz um círculo completo ao redor do Sol em 164 anos, em uma órbita quase perfeita. Netuno é frio, tranquilo e estável, mas há alguém que pode acabar com esse equilíbrio: Plutão. Trata-se de um planeta anão, coberto por rochas e gelo. Ele é 6 vezes mais leve e 3 vezes menor que a Lua. Estamos interessados na órbita dele. Se você olhar um mapa do Sistema Solar de cima, verá que ela não é redonda, mas elíptica. Portanto, é um círculo ligeiramente achatado. No seu ponto mais distante, Plutão está a 49 distâncias Terra-Sol do Sol. Quando se move, se aproxima da estrela. No seu ponto mais próximo, chega a cerca de 29 unidades astronômicas e meia dela. Ele está mais perto do que Netuno, então, hipoteticamente, os dois poderiam colidir. Vamos assistir da primeira fila a esta colisão. Um pouco mais perto, por favor? Ótimo! Netuno e Plutão estão se aproximando lentamente. Ambos são muito frios, mas começam a interagir gravitacionalmente, como 2 ímãs. Isso os aquece por dentro. Netuno é um gigante gasoso. Não existe uma superfície sólida ali. Portanto, não há muita mudança ali. Mas Plutão tem uma superfície rochosa. Por causa da influência gravitacional de Netuno, ela está começando a rachar. O planeta anão passa por terremotos contínuos, o que faz com que aqueça ainda mais. Quando quase toca o gigante gasoso, começa a desmoronar, de dentro para fora. Além disso, tem uma atmosfera muito densa. Assim, o planeta anão começa a entrar em ignição devido ao atrito com os gases da atmosfera superior. E agora, ele está muito quente de um lado e muito frio do outro. Isso causa uma grande deformação que o faz começar a desmoronar. Metade desses fragmentos permanece na órbita de Netuno. Eles irão colidir até se transformarem em pó e novos anéis do grande planeta. Outros queimarão na atmosfera, e as rochas maiores, que restaram, cairão por Netuno até queimarem completamente e virar pó.
Netuno literalmente comeu Plutão e continuou sua órbita sem qualquer alteração. Tudo porque o gigante gasoso é 20 vezes maior e muito mais pesado que o planeta anão. Portanto, essa colisão não o prejudicaria. Mas isso não poderia ter acontecido porque, em primeiro lugar, suas órbitas não se cruzam. Vamos examinar o mapa do Sistema Solar novamente. Não de cima, mas de lado. Todos os 9 planetas aqui estão em uma linha horizontal do Sol. A distância entre eles é grande e as órbitas não se cruzam. Aqui está a de Plutão. Você pode ver que está inclinada em relação à linha horizontal de todos os planetas. Ela começa no topo, depois mergulha embaixo das órbitas dos outros e volta. Portanto, Plutão nunca pode colidir com Netuno. Ainda assim, colisões planetárias já ocorreram no nosso Sistema Solar antes, e graças a elas, surgiu a vida na Terra. Vamos voltar no tempo para quase 4 bilhões e meio de anos atrás. Esta bola de lava quente é a Terra. Ela acabou de se formar a partir de uma nuvem de poeira e começou a esfriar. Mas então, um planeta errante do tamanho de Marte apareceu no horizonte. Ele se chama Theia e estava inevitavelmente se aproximando do nosso mundo. A colisão aconteceu em um ângulo perfeito. Se Theia tivesse nos atingido de frente, os 2 planetas teriam virado pedaços. Mas nos pegou quase na tangente. Tirou parte da matéria da jovem Terra e se desmanchou em escombros. Esse planeta não poderia mais continuar sua jornada porque a Terra o prendeu em uma armadilha gravitacional. Um grande fragmento dele permaneceu na nossa órbita. Pedaços menores colidiram uns com os outros, caindo aqui ou se juntando aos restos de Theia. A poeira baixou e podemos ver a imagem familiar: a Terra e a Lua. Essa é a principal teoria de como nosso satélite surgiu. Os cientistas dizem que foi esse choque que fez com que a vida aparecesse na Terra. Theia tinha muito gelo e isso se transformou em água aqui. A nova Lua estabilizou a nossa rotação e as condições se tornaram perfeitas para o surgimento da vida. Outra colisão poderia criar uma onda de choque que se espalharia por milhares de anos-luz. Um choque estelar. Isso geralmente acontece em sistemas binários, como uma anã branca e uma estrela regular, como o nosso Sol. Uma anã branca consiste nos restos de uma estrela que se apagou. À medida que as estrelas se aproximam, começam a se mover em uma dança em espiral. A anã branca puxa para baixo as camadas superiores da estrela maior. Esse plasma quente e a poeira estelar formam um disco luminoso. As 2 estrelas ficam cada vez mais próximas. Quando finalmente se fundem, acontece uma reação em cadeia no núcleo da quente. A massa da matéria o pressiona com muita força, o que faz com que o interior da estrela combinada esquente ainda mais e ela se expanda, criando uma supernova. Esse é um dos eventos mais brilhantes do universo. A luz da explosão pode ser vista a centenas de anos-luz de distância. Outra vista espetacular é a colisão de uma estrela com um buraco negro. Os buracos negros são os objetos mais pesados do universo, com uma gravidade incrivelmente forte. Então, quando uma estrela e um buraco negro se aproximam, este começa a se alimentar da matéria mais leve dela. O plasma quente, como espaguete, dirige-se para o coração daquele nada escuro. Para um observador, esse plasma parece se estabelecer bem na borda do buraco negro. É chamado de horizonte de eventos. O fato é que o tempo é muito mais lento perto de um objeto tão pesado. Portanto, achamos que o material permanece no horizonte de eventos, mas na verdade, ele já está no coração do buraco negro. À medida que se aproximam ainda mais, o buraco negro começa a rasgar literalmente a estrela e a engole inteira. Nesse ponto, ele cospe cerca da metade da massa dela na forma de um feixe de energia saindo do seu coração negro. A outra metade se torna o alimento desse monstro escuro. Conhecemos muitos buracos negros no nosso universo. O mais pesado deles geralmente fica no centro das galáxias. Eles podem ser milhões de vezes mais pesados que o Sol. Mas o que aconteceria se 2 deles colidissem? Nossos cientistas tiveram a oportunidade de observar tal evento. 2 buracos negros, pesando 66 e 85 massas solares, gradualmente se aproximaram e dançaram juntos, dobrando a luz que passava por eles. Mas então, se fundiram em um enorme buraco negro, pesando 142 massas solares. Naquele mesmo segundo, o resultante deles liberou ondas gravitacionais no espaço com uma energia de 9 massas solares. Os cientistas conseguiram captar de camarote essas ondas e observar a fusão dos 2 monstros. Mas esse evento realmente aconteceu há cerca de 17 bilhões de anos. Só agora o vimos, porque as partículas de luz e as ondas gravitacionais demoraram muito para percorrer a distância de 17 bilhões de anos-luz até a Terra. Agora, considere uma colisão em escala galáctica. Literalmente,
é um choque da Via Láctea com a galáxia de Andrômeda. Esse evento acontecerá em 4 bilhões e meio de anos. Então, fique ligado. A Via Láctea tem cerca de 100 bilhões de estrelas e a Andrômeda cerca de 1 trilhão. À medida que as galáxias se aproximam, fazem diversos círculos, uma em volta da outra. Então algumas estrelas podem ser ejetadas delas como se fosse de um estilingue. Então a Via Láctea e Andrômeda começarão a se fundir. Um cenário aqui é que nosso sistema solar irá colidir com outro sistema estelar de Andrômeda. Nesse caso, pode haver uma colisão estelar e, posteriormente, uma supernova. Nosso mundo seria destruído. Outra opção é que o Sol seja ejetado para o espaço escuro. Aí, podemos nem notar a diferença. Tudo o que veremos na Terra é um céu estrelado desaparecendo gradualmente, à medida que nosso sistema solar viajará através do espaço escuro para longe da galáxia natal. Mas o cenário mais provável indica que quando as galáxias se fundirem, será completamente indolor para nós. Na verdade, o espaço é muito amplo e tem lugar para todas as estrelas de ambas. A única diferença é que veremos muitas novas no céu noturno. Junto com discos voadores de Andrômeda? Não, na verdade não. Mas não é com a colisão de galáxias que devemos nos preocupar, e sim com o nosso Sol. Em 4 bilhões e meio de anos, ele se tornará um gigante vermelho e se expandirá, engolindo os planetas mais próximos. A Terra provavelmente será o primeiro próximo dele. Ela vai ficar tão quente que toda a vida simplesmente desaparecerá. E ninguém conseguirá assistir à colisão galáctica. Aristóteles disse uma vez que o ouro era água solidificada no solo e misturada com os raios do sol. Outros tinham certeza de que era feito com a ajuda da pedra filosofal. Quando os antigos incas viram o metal pela primeira vez, decidiram que aquela coisa caindo do céu eram lágrimas de uma criatura mítica. Mas sua verdadeira origem parece muito mais épica. Vamos a um passado muito distante, a um tempo em que não havia pessoas nem animais. Nem os dinossauros existiam ainda. Uma época em que as formas de vida mais simples estavam apenas sendo constituídas. Nosso planeta parecia um enorme caldeirão de elementos químicos. Havia vulcões em erupção, terremotos e relâmpagos o tempo todo. Foi há cerca de 3,9 bilhões de anos. Durante este período, enormes asteroides voaram pelo nosso sistema solar. Eles caíram em Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. É possível que também tenham ido parar na Lua e deixado grandes crateras nela. Houve um verdadeiro apocalipse em nosso planeta, mas felizmente ninguém sentiu porque ainda não havia vida. Junto com a destruição, os asteroides trouxeram metais. Mas estes existiam antes disso? Claro, o núcleo terrestre é composto principalmente de elementos como o ferro. A partir daí, se espalham para a crosta terrestre, se misturam com o magma, entram em contato com o oxigênio e se combinam com outras substâncias. Mas como entraram no núcleo? Átomos simples de hidrogênio e hélio se fundiram e formaram elementos mais pesados dentro de estrelas gigantes. Então, as supernovas explodiram e originaram grandes nuvens de poeira e gás que atingiram nossa galáxia e começaram a girar em torno do Sol. Com o tempo, essa poeira e os restos de estrelas resultaram em planetas, incluindo o nosso. Os metais que estão nas entranhas da Terra são difíceis de obter. E não teríamos a tecnologia atual se não fosse aquela chuva de meteoros que os deixou na nossa superfície. Existem duas teorias. A primeira sugere que poderosas explosões de supernovas longe do nosso universo formaram muitos metais da tabela periódica. Durante a explosão, a função nuclear começou e criou átomos de ouro. Então a onda de choque jogou esses pedaços quentes em direções diferentes. Eles voaram por um longo tempo, esfriaram no espaço frio e chegaram ao nosso sistema solar. A outra teoria diz que o ouro e outros metais surgiram por causa da fusão de duas estrelas de nêutrons, que são gigantes poderosas muitas vezes menores em tamanho que o Sol, mas diversas vezes mais pesadas. São objetos com tremenda força gravitacional e densidade. A colisão formou uma intensa explosão de raios gama de radiação que pôde sintetizar ouro. Em 2017, os astrofísicos observaram a colisão de duas estrelas de nêutrons pela primeira vez. Eles encontraram vestígios de metais pesados, incluindo ouro, usando detectores de ondas gravitacionais. Portanto, essa teoria parece a mais provável. E se formos ainda mais longe? De onde surgiram as estrelas? Nuvens de poeira e gás estão espalhadas por todo o universo. Elas se misturam, combinam em uma massa e crescem como uma bola de neve. Então se espremem e formam uma força gravitacional. Quando todo o material colapsa, passa a esquentar. E então essa onda de energia dá vida a uma estrela.
Alguns físicos entendem que algumas delas, durante sua vida, podem produzir a maioria dos elementos da tabela periódica. Se essa teoria for verdadeira, então nosso corpo também consiste em estrelas. Podemos fazer parte de uma gigantesca supernova que explodiu há bilhões de anos no outro extremo do universo. Mais de 50 anos se passaram desde o surgimento dessa teoria, mas ninguém aprovou ou refutou. Ok, vamos voltar ao ouro. Um dos maiores depósitos do mundo está no sul da África. Os cientistas acreditam que o metal precioso apareceu lá há mais de 2 bilhões de anos, após a queda de um meteorito gigante, e têm certeza de que está escondido nos oceanos. De 10 a 20 milhões de toneladas dele podem estar debaixo d'água, mas não como grandes pedras, e sim minúsculas partículas dissolvidas em líquido. A extração é muito cara. Agora vamos descobrir como o ouro é retirado e transformado em joias. A princípio é encontrado em depósitos, grandes extensões de terra ou rocha dentro das quais está escondido. Os trabalhadores usam picaretas, pás e máquinas para extrair pedaços brilhantes, que em seguida são dissolvidos em um ácido especial que separa o metal dos sólidos. Depois, outras substâncias são removidas dele por fusão ou com flora gasosa. Após esse processo, o ouro é verificado quanto à pureza. 99,9% é a referência. Pronto, agora está pronto para uso, seja como uma joia ou parte de um dispositivo eletrônico. Os metais mais raros da Terra também vieram das estrelas. Estou falando de ródio e irídio, que são várias vezes mais caros que o ouro, não por causa de sua beleza, mas por seu valor prático. Por exemplo, ambos podem transformar gases nocivos em inofensivos, e 90% da demanda deles recai sobre o mercado das montadoras de veículos, principalmente na fabricação de catalisadores automotivos. Eles são necessários para limpar gases nocivos. Quando as substâncias tóxicas produzidas durante a combustão do combustível entram em contato com esses metais preciosos, se transformam em suas formas mais seguras. Uma microcamada de ródio e irídio é aplicada nas paredes do cilindro do catalisador. Ouro, platina, ródio e irídio são os metais mais caros. Mas e os mais duráveis? É um pouco complicado determinar um vencedor porque a força de cada um depende de 4 critérios. Primeiro, resistência à tração, que é a capacidade de resistir ao rasgo. Por exemplo, a massa de modelar tem baixa resistência à tração porque pode ser esticada facilmente em diferentes direções. Entre os metais, o tungstênio é talvez o menos elástico. Outro critério é a resistência à compressão, e aqui o cromo é um dos mais fortes. O terceiro é a resistência ao escoamento. Para testar isso, é necessário fazer uma haste ou viga de qualquer metal e tentar dobrá-la e quebrá-la. Aquele que mostra maior resistência tem um alto nível, e o titânio é muito bom nesse aspecto. E o último critério é a resistência ao impacto, que mostra o quão forte é o elemento quando é derrubado ou atingido. Aqui é o ferro que mostra um bom resultado. Cada metal tem seus próprios pontos fortes e fracos. O cromo, por exemplo, tem uma alta resistência à compressão, mas fica fraco se você tentar esticá-lo. Portanto, as pessoas fazem ligas metálicas para combinar seus pontos fortes. Ok, aprendemos sobre os metais mais raros e caros. E os outros elementos? Qual é a substância mais rara do mundo? Conheça o ástato. Existem cerca de 25 gramas dele encontrados em todo o mundo. A taxa de seu decaimento é igual à velocidade de sua formação. Portanto, sua quantidade na natureza não muda. Ele foi descoberto no fim do século XIX, mas ainda agora, depois de tantos anos, sabemos pouco sobre esse elemento. Em 1869, o criador da tabela periódica, Dmitri Mendeleev, soube que havia uma certa substância numerada 85 no grupo dos halogênios. Este conjunto de não-metais inclui substâncias como flúor, cloro, bromo e iodo. Portanto, o ástato é considerado o mais pesado de todos os halogênios conhecidos e o mais semelhante aos metais. Tem um baixo ponto de fusão e conduz mal o calor e a eletricidade. É quebradiço na forma sólida e possui uma cor escura. Ainda hoje, os cientistas não conhecem todas as suas propriedades. É quase impossível encontrá-lo na natureza, mas os químicos aprenderam a sintetizá-lo artificialmente. Não se sabe ainda como usar esse elemento porque ele é muito radioativo. Mas em alguns laboratórios foram realizados experimentos usando o ástato para tratar doenças da tireoide. Arrume suas malas. Estamos indo para Mercúrio. Sua missão é descobrir o que precisará vestir lá para se sentir confortável. Então, este é o planeta mais próximo do Sol em nosso sistema solar. Aqui é bem quente, cerca de 427 graus Celsius, ou seja, o dobro do que o seu forno consegue produzir. Você precisa de um traje capaz de refletir o calor, como este aqui. Parece até o papel alumínio que usamos para assar frango.
A superfície brilhante, quase igual ao espelho, reflete os raios de calor e não deixa o que está dentro dela assar, o que no caso é você. Esse traje foi feito para entrar no meio de vulcões da Terra e suporta até 800 graus Celsius. Isso é o dobro do equador de Mercúrio. Ah, e leve um tanque de oxigênio, caso contrário, não conseguirá respirar. Você também precisará prender alguns pesos em suas pernas. Mercúrio é menor que a Terra e tem gravidade quase 3 vezes mais fraca. Então, será necessário aumentar seu peso em quase 3 vezes para se sentir confortável. Também faz muito frio à noite, então será preciso também encher seu traje térmico com materiais isolantes. Mas nem isso vai impedir de sentir frio. O planeta é 3 vezes mais frio que o Polo Norte. E para completar, a atmosfera não o protege da radiação solar como a da Terra faz. Então, outra necessidade é usar placas grossas de chumbo sob seu traje para proteção. Pensando bem, melhor é sair logo dali. Nossa próxima parada é em Vênus. Embora esse planeta seja chamado de irmão gêmeo da Terra, o cenário é assustador. Um deserto escaldante com vulcões e nuvens tão densas que mal dá para ver o Sol. Essas nuvens contribuem para o efeito estufa, o que torna este planeta mais quente do sistema solar. Cerca de 470 graus Celsius. Nem seu traje, que reflete o calor, conseguirá ajudá-lo desta vez. A pressão atmosférica aqui é 92 vezes maior do que na superfície da Terra. É como mergulhar 900 metros dentro d'água. O ar de Vênus simplesmente esmagará o seu corpo. Para sobreviver, é necessário um traje hermético feito de titânio ou outro material robusto. Na Terra, usamos trajes de mergulho atmosférico, como este para suportar a intensa pressão debaixo d'água. Ele é como um mini submarino com o formato do corpo humano, e já vem equipado com um tanque de oxigênio. Pois é, o ar em Vênus não é só irrespirável, é tóxico. O próximo planeta é a Terra. Olhe pela janela e decida o que vai vestir hoje, ok? Vamos para o nosso satélite, a Lua. Algumas pessoas já estiveram aqui e vestiram trajes espaciais bem grandes. O que não pode faltar é um tanque de oxigênio. Ele fica em uma mochila junto com um sistema de suporte de vida. Embora o clima seja frio, não há atmosfera. É quase um vácuo e não há partículas de ar para tirar o calor do corpo. Então você não congelará rápido. O seu traje precisa ser hermético e manter a pressão atmosférica interna. Quanto mais baixa for a pressão, mais baixa será a temperatura no qual o fluido consegue ferver. No espaço, os fluidos do seu corpo podem evaporar em questão de segundos. Você não quer que isso aconteça, então é melhor usar um traje espacial. Ele também o protegerá da perigosa radiação solar. A Lua não consegue se defender dela, e a gravidade por aqui é 6 vezes mais fraca que na Terra. Então, você conseguirá saltar 6 vezes mais alto e levantar 6 vezes mais peso. Seria legal levar alguns pesos também, para não andar tão desajeitado quanto os primeiros astronautas que pisaram nela. Próxima parada, Marte. No verão, dá para caminhar por aqui usando apenas uma bermuda e uma camiseta. A temperatura mais alta neste planeta é de cerca de 35 graus. Em épocas frias, bastaria uma blusa e uma jaqueta. Talvez 2. A temperatura média aqui é levemente mais fria que o ponto mais frio da Terra. Mas a pressão atmosférica é frustrante, 170 vezes menor do que a do nosso mundo. Pegue a altitude na qual os aviões comerciais voam e multiplique por 3. Essas condições são muito parecidas com as de Marte. É frio e não há oxigênio para respirar. Sem o traje espacial, você não duraria mais que 2 minutos aqui. Então, seu traje hermético será seu companheiro inseparável enquanto estiver no planeta. Os cientistas da NASA estão preparando uma nova geração de trajes espaciais que permitirão que os astronautas saltem, rastejem e se curvem sem dificuldade alguma. Você se sentiria como um verdadeiro atleta na superfície marciana, onde a gravidade é 3 vezes mais fraca que a da Terra. Então, dá para levantar um tigre. Só não esqueça de equipá-lo com traje espacial também, claro. Agora vamos voar pelo cinturão de asteroides, para mais longe, até chegar a Júpiter, o maior planeta do nosso sistema solar. Trata-se de um gigante gasoso, ou seja, não a superfície sólida, então não dá sequer para ficar em pé aqui. Mesmo assim, hipoteticamente, você conseguiria pular dentro dele. Aí, continuaria caindo rumo ao núcleo. Vamos supor que você esteja sobre uma plataforma acima da superfície de Júpiter. A primeira coisa que sentiria é a força da gravidade, 2,5 vezes mais forte, o puxando para baixo, e mal conseguiria saltar. Então, seria legal equipar seu traje espacial com um exoesqueleto para sustentar o seu corpo e ajudá-lo a se mexer. Além disso, faz um frio intenso.
você sentiria um frio gélido de menos 145 graus na superfície das nuvens do gigante gasoso. E o que torna as coisas piores é o vento constante, que pode alcançar até 1.450 km por hora, quase o dobro da velocidade dos aviões comerciais na Terra. Esse tipo de vento frio vai tirar instantaneamente o calor do seu corpo, então seu traje espacial precisa ser bem grosso e quente. Mas a pressão no topo dessas nuvens é quase a mesma da Terra. Então, tecnicamente, você poderia até tirar o seu capacete se houvesse oxigênio e não fizesse tanto frio. Será que Saturno oferece melhores condições? Ele é outro gigante gasoso. A força gravitacional aqui é quase a mesma da Terra. Então nada irá limitar seus movimentos, apenas seu enorme traje espacial. Aqui faz mais frio que em Júpiter, e a pressão atmosférica é a mesma que em 5 metros dentro da água, na Terra. Então, além de permitir que você respire e continue aquecido, o traje também protegerá seus tímpanos. Ei, segure firme! Você quase foi levado por uma rajada de vento de mais de 1.770 km por hora. Isso é comum em Saturno. Se fosse na Terra, mais precisamente nos Estados Unidos, esse fenômeno o levaria de um lado do país para o outro em 2 horas e meia. Sua única opção de aquecimento aqui é saltar para o centro do planeta. Quanto mais perto chegar do núcleo, mais quente ficará. Mas a pressão também aumentará demais. Em apenas poucos segundos de queda livre, até o traje mais resistente de titânio seria amassado. E por falar nisso, vamos finalmente pisar em uma superfície sólida, em Titã, a lua de Saturno, que é 1,5 vezes maior que a nossa e 80% mais pesada. A superfície é composta mais por água congelada e rocha, e a pressão é um pouquinho maior que a da Terra. Você não sentiria nenhum desconforto se não fosse o frio extremo. Titã fica 9,5 vezes mais longe do Sol do que a Terra. Então, nossa estrela não consegue aquecer essa lua. O ar é composto mais por nitrogênio, assim como o da Terra. Mas não tem oxigênio nenhum aqui, então seria impossível respirar sem um traje espacial. Pode haver um enorme oceano sob a superfície de Titã. A gravidade de Saturno aquece o núcleo dessa lua o suficiente para fazer o gelo derreter. Além disso, esse mar pode ser extremamente salgado, o que significa que a água consegue continuar em estado líquido, mesmo sob temperaturas muito baixas. Os próximos 2 planetas são Urano e Netuno. Urano detém o título de mais frio do nosso sistema solar. A temperatura aqui é de cerca de 224 graus negativos, então traga o traje espacial mais quentinho que tiver. Dizem que se alguém saltar no centro do planeta em determinado ponto, a pressão ficará tão alta que o hidrogênio se transformará em uma crosta de gelo. E se descer ainda mais, a pessoa poderá ver o núcleo rochoso. Netuno, por sua vez, é o dono dos ventos mais fortes do sistema solar. Também é um gigante de gelo, então o código de vestimenta é o de sempre. Um traje espacial bem quentinho, um tanque de oxigênio e um sistema de aquecimento. Até agora, não há trajes adequados para conseguir sobreviver em algum desses gigantes gasosos. Mas se você pudesse chegar ao núcleo de Netuno, veria que lá é muito quente. A temperatura é quase a mesma da superfície do Sol.